Meus irmãos, amados, a mensagem deste culto tem também como tema Onde está o seu Deus? Mas agora a parte 2. Refletimos na semana passada que a resposta à pergunta Onde está o seu Deus? Depende do tipo de compreensão e de relacionamento que temos com Ele. Para um cristão convicto, o seu relacionamento com Deus não é ateísta, nem panteísta, nem deísta, mas teísta. E não de um teísmo politeísta ou enoteísta, mas um teísmo monoteísta. Isto é, que confia num único Deus, pessoal, presente e atuante em nossa caminhada. Naquela meditação, apenas tangenciamos a interpretação do Salmo 42. Agora vamos meditar nele mais detidamente. Lerei seus 3 primeiros versículos agora e meditarei nos demais ao longo da reflexão. Salmo 42, verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Essa é uma pergunta inquietante em todos os sentidos, especialmente em tempos de grande sofrimento e calamidade. Cadê o seu Deus? Porque o seu Deus deixa passar tudo isso, deixa isto acontecer ou aquilo. Esse seu Deus tem poder mesmo? O salmista estava distante de Jerusalém, sua terra natal, num país estrangeiro e hostil, no exílio, próximo do Monte Hermon e na nascente do Jordão, lá pelo norte, acima do norte da Palestina. Talvez enfermo, se sentindo humilhado e profundamente deprimido. Pessoas da Babilônia e até incrédulos israelitas o colocavam para baixo, dizendo: onde está o seu Deus? Nesta segunda meditação sobre o tema, destaco 4 conotações lamentáveis que a expressão onde está o seu Deus pode ter. Conotação é o sentido figurado, simbólico, não literal de uma palavra ou expressão, diferente de denotação, que é o sentido literal, isto é, como está escrito de uma palavra ou expressão e que não permite outra interpretação além do que é dada no próprio texto. A expressão onde está o seu Deus nos permite algumas interpretações conotativas, todas biblicamente corretas, que se aplicam a algumas dimensões negativas da vida cristã. A primeira conotação negativa para a expressão onde está o seu Deus é a que questiona a presença de Deus. Como se as pessoas perguntassem: onde está o seu Deus que não está aqui? E o salmista vai dizer no verso 3, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, verso 4, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, e entre a multidão que festejava. O salmista se lembrava de suas peregrinações até chegar ao templo de Jerusalém, cantando e se alegrando quando lá chegava para se encontrar com Deus. Muitos em Israel achavam que Deus estava restrito apenas ao templo, que chamavam de casa de Deus ou morada de Deus, e a determinados lugares muito específicos com altares. Assim também
pensavam os pagãos quanto à localização de seus deuses, nos seus templos e nos altares e imagens desses seus ídolos. O salmista lidava com uma questão teológica ou doutrinária ainda não plenamente resolvida em sua época, que era a limitada compreensão a respeito da localização de Deus, do lugar onde Deus está ou fica, como muitos ainda hoje lidam, consciente ou inconscientemente. Seu problema é o que chamamos de hierocentrismo. Hierocentrismo é uma palavra que junta a expressão hebraica hieros, que quer dizer templo, e com a expressão centrismo, que quer dizer estar no centro. É a crença de que o templo é onde Deus mora, construído para centralizar o local de adoração a Deus, e passou então a ser um lugar restrito a Deus, e que Deus está ali limitado naquele lugar. Por isso muitos criam que a adoração plena só é possível no templo, que era chamado de santuário, lugar santo onde Deus habita. Eu sei que todos nós estamos com saudades de nos reunirmos em nosso espaço de adoração comunitária, mas devemos ter cuidado de não sermos hierocentristas e, pior, hierolatristas. No Novo Testamento, o templo construído por mãos humanas para ser santuário de Deus perdeu a sua sacralidade. Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído pelos romanos para que seu povo não restringisse sua presença a ele. Durante os 300 primeiros anos, a igreja cristã primitiva cresceu adorando a Deus no meio da perseguição, sem ter o que chamamos de templo. Só quando o Império Romano, com Constantino, no início do século IV, oficializou o cristianismo como religião do Estado, do Império oficial, os templos pagãos passaram a ser cristãos e os novos templos e catedrais foram construídos. Os primeiros cristãos entenderam desde o início que eles, cada um individualmente, era templo ou santuário do Espírito Santo. Paulo já reforça isso em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vocês que vocês são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Em qualquer lugar que os templos do Espírito Santo se reunirem, ali é um santuário, um templo, seja numa casa, debaixo de uma árvore, numa escola ou em qualquer outro lugar. O espaço que construímos para adorar a Deus, ou santuário, quando nós, como os que na conversão recebemos o Espírito Santo, aí sim se transforma no santuário, pois ali reúnem os santos e redimidos e batizados pelo Espírito Santo. Esta crença templista era uma visão ainda imperfeita do salmista. Neste salmo, a existência de Deus não era um problema, mas a sua localização, o lugar onde ele estava. Sim, esse era o problema. No caso, para o salmista, Deus estava no templo de Jerusalém, muito longe do local do seu exílio e onde ele estava. Muitos parecem pensar assim a respeito da localização de Deus, consciente ou inconscientemente, são hierocentristas. Creem que Deus está mais no templo do que em qualquer outro lugar. Adoração é no templo, orar é no templo, estudar a palavra é no templo. No templo não falamos palavras torpes. No templo precisamos usar roupas decentes. No templo temos que ter uma atitude adequada. Isso está certo, mas só no templo? Só num salão de cultos, de adoração? E fora desse espaço,
O comportamento pode ser outro, pode ser diferente, a linguagem, a roupa, os valores, os tipos de música, os níveis de conversa e de negócios e de relacionamentos. Numa conversa em um grupo de WhatsApp entre alguns, aparentemente todos cristãos, a coisa desandou para uma interpretação inadequada das Escrituras, de uma questão ética. Manifestei a minha opinião com os cuidados devidos, mas com base na palavra de Deus. Uma participante disse: deixe os sermões para as igrejas, se referindo ao templo como lugar para falar o que a Bíblia diz. Estranhei. Deus sempre confrontou o seu povo em sua atitude incoerente com a vida no templo e a vida fora dele. Como se Deus estivesse dizendo: vocês podem se achar bons adoradores no que vocês chamam de minha casa, mas muitos não o são fora dela. Esta pandemia, meus irmãos, está mostrando quem é adorador só de templo ou de salão de cultos e quem é também fora dele. Claro que sentimos falta do nosso espaço de adoração comunitária, da comunhão com os irmãos, mas o espírito de adoração, de serviço e de devoção deve ser sempre igual, mesmo longe dele. Jesus disse à mulher samaritana, quando ela perguntou se deveria adorar no monte em Sicar ou no monte Sião, na Judéia, no templo de Samaria ou no templo de Jerusalém, Jesus respondeu, diz em João 4, 21, 23, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A segunda conotação negativa para interpretarmos a expressão onde está o seu Deus é a que questiona o poder e o conhecimento de Deus. Como as pessoas diriam, onde está o seu Deus que parece não saber o que está acontecendo e não consegue resolver isto? Lamenta o salmista no verso 3, minhas lágrimas têm sido o meu mantimento, o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, constantemente, onde está o seu Deus? E no verso 9 ele vai dizer, direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Muitos, inclusive cristãos, estão se perguntando, será que Deus não sabe o que está acontecendo? Por que não faz nada? Por que não faz algo para acabar com isso? Por que permite que tantas pessoas morram, inclusive queridos nossos? Para o salmista, era como se Deus não soubesse o que estava acontecendo, o que estava se passando com ele mesmo, que havia se esquecido dele e que era inativo fora de Jerusalém. Meus irmãos, não sabemos explicar todos os porquês de Deus estar permitindo que todas estas coisas, que esta pandemia que estamos vivendo continue ou tenha acontecido. Nem qual o propósito dele em tudo isso. Seria só uma reação da natureza ao nosso descontrole e descaso para com ela? Ou uma ação permitida por Deus com vários propósitos? Creio que são as duas coisas sob a supervisão sábia e santa dele. Quais são estes propósitos de Deus com tudo isso? Creio que algumas delas já estamos descobrindo e outras ainda descobriremos. Mas, e os que são deles?
porque também sofrem com tudo isso. Deus nem sempre faz o que a gente acha que ele deve fazer. Ele age e agirá como ele quer e no tempo que achar certo, por sua soberania e sabedoria. No próximo domingo, meditarei sobre as respostas que a Bíblia dá nas 5 vezes em que a pergunta onde está o seu Deus aparece nela. Deus não age sempre ou é obrigado a agir com atos espetaculares, portentosos, de livramento. Ele poderá agir iluminando os cientistas para encontrarem o caminho da cura, o tratamento adequado. Deus está conduzindo os remédios, as vacinas, e para trazer saúde e cura. Deus está agindo nos respiradores, nos tratamentos, enquanto cumpre os seus propósitos, como veremos na próxima meditação. Mas ele está agindo, e essa vacina está surgindo, porque Deus teria então cumprido o seu propósito. Muita gente se frustra com Deus por causa das expectativas que criaram sobre como ele tem que agir e o julgam injustamente. Queremos soluções imediatas, apertar o botão e pronto, determinar e ele atender, mas Deus pensa diferente e sempre pensa certo. Isaías 55, 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. É verdade, os caminhos e os pensamentos de Deus são muito mais altos, mais sublimes. Ele vê o todo, o presente e o futuro, que nós não conseguimos vislumbrar. Deus sabe de tudo que está acontecendo. Deus está conosco, sofre conosco e está agindo segundo a sua vontade e seguindo os seus perfeitos propósitos e planos. Deus não se esquece de nós. Deus não é impotente diante desta realidade. E Deus cuida dos seus aqui nesta vida e como cuidará na eternidade. O Salmo 139 diz: o Senhor, tu me sondas e me conheces. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Graças a Deus. A terceira conotação para a expressão, conotação negativa, para a expressão onde está o seu Deus, aqui questiona nossa confiança nele. Indagam às vezes alguns diante de nossa frieza espiritual: onde está o seu Deus? Você não confia nele? Muitos seres humanos não sentem falta de Deus por causa de sua arrogância, pretensa autossuficiência ou por estarem ocupados demais com outras coisas, com outras prioridades e agendas em que Deus não tem lugar. Alguns crentes já não sentiam falta do culto e da igreja e da adoração antes mesmo da pandemia. Tem membro da igreja que já estava em quarentena de Deus e da adoração com seus irmãos há algum tempo. O salmista não conseguia assumir um espírito de louvor e celebração ali no exílio, no seu isolamento de Deus, confiando na sua pandemia de tristeza. Não dava sinais de alegria, de confiança e nem de presença do Espírito de Deus em sua vida. Só chorava. Ele dizia: minhas lágrimas são meu alimento. Estava sem apetite, ando de nojo por causa da opressão. Eu costumava brincar com os meus filhos quando algum deles dizia que estava enjoado. Eu dizia: está enjoado ou é enjoado? Tem muito cristão enjoado.
Talvez seus algozes questionassem ao salmista: por que tanta tristeza? Onde está o seu Deus? Ele não te traz alegria? Há crentes que, para parecerem espirituais, vivem sisudos, carrancudos. Alguns só sabem reclamar, criticar e verem o negativo. Só veem o mal, o pecado e o diabo em tudo. Creem que tudo está perdido e nada mais tem jeito. Cristãos que não mostram a presença, a paz, o amor, a alegria de Deus. De fato, Deus realmente não está presente em sua vida, ou está ausente. Se não temos a esperança que Deus dá, se não demonstramos as bênçãos espirituais que Ele oferece, ninguém quer este Deus que dizemos ter e crer. Mas se o Deus de amor, de perdão, de misericórdia, de alegria, de paz, se mostra em nossa vida, com sinais de sua presença em nós, então nós o mostraremos como Ele é, real, presente em nós. As pessoas querem ver um Deus vivo e não um Deus morto, como está na vida de muitos cristãos. E por isso perguntam: onde está o seu Deus? E o diabo quer que os filhos de Deus vivam como o salmista, deprimidos, arrasados, para que possam dizer: é um Deus igual a ele, ao deles que vocês querem dizer para as outras pessoas. Lembro-me de Paulo e Silas em Atos 16, mesmo na prisão em Filipos, à meia-noite, a coisa estava difícil para eles. Cantaram louvores a Deus. Assim mostravam a todos os que estavam ali presos onde estava o Deus dele. Ali mesmo. O local da prisão tremeu. As portas da prisão se abriram, mas eles não fugiram. A oração do salmista, no verso 8, estava no caminho certo para a restauração e da presença de Deus em sua vida. Ele vai dizer: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida, ou ao Deus da minha vida. Uma querida irmã vivia uma série de problemas difíceis. Ao relatá-los para mim, ela entrou em pânico e ficou descontrolada. Tive que segurá-la firme e sacudi-la, dizendo: irmã, a senhora tem um Deus poderoso, amoroso. Ele está aqui conosco. Ele está com a irmã. Confie nele, descanse nele. Ele vai ajudá-la a vencer tudo. E ela foi se acalmando. Irmãos, precisamos sempre renovar a nossa consciência da bendita presença de Deus conosco e a nossa esperança nele. Em quarto e último lugar, temos a negativa conotação para a expressão onde está seu Deus, em que a pessoa questiona nosso compromisso com ele. Quando dizem: onde está o seu Deus? Ele não ajuda você a agir diferente de nós que não temos esse Deus, que não seguimos o seu Cristo? Não creio ser esta a situação da vida do salmista, naquele contexto, mas é a conotação que podemos dar a muitos que não crentes, que veem os cristãos agirem, falarem e viverem igual a eles, isto é, sem integridade, sem santidade, sem temor a Deus. O verso 7 dá uma pista de como afundamos em nossa vida cristã, nos distanciando de Deus. Um abismo chama abismo, ou um abismo chama outro abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram ou vão passando sobre mim. Nossos familiares não crentes
podem ver o quanto Deus é presente e real em nossa vida. Na medida em que nos declaramos dedicados e vivemos dedicados e honrando ao nosso Deus. Se demonstramos frieza, desinteresse para com a causa e princípios do Senhor, se damos mau testemunho e agimos como ímpios, que diferença estará fazendo Deus em nossa vida? Ele parecerá ausente em nós. Vamos pensar ou perguntar: onde está o seu Deus? Eles vão perguntar: onde está o seu Deus que você diz temer e crer? Muitos cristãos vão perdendo o temor de Deus, se deixando ser controlado pela carne, pelo mundo, por Satanás. E aí, como o salmista diz, um abismo chama outro abismo. Deixamos de ser referência e de fazer diferença em nome de Jesus. O mundo vai corretamente perguntar: onde está o seu Deus? Que diferença ele faz em sua vida? Não deveria lhe tornar uma pessoa melhor? Outros dirão: gostamos de você porque você é igual a nós. Não é careta, faz as mesmas coisas que a gente faz. Esse negócio de Deus não tá com nada. Ainda bem que você não leva essa coisa de Deus a sério. Concluindo, irmãos, felizmente, o salmista narra a sua recuperação dessa crise emocional e espiritual que viveu. No Salmo 42, os versos 5 e 11 são exatamente iguais. São um precioso refrão, um estribilho que representa a redenção do salmista diante de sua fraqueza e palavras injustas contra Deus. Também no verso 5 do Salmo 43, que é uma continuação do Salmo 42, este verso se repete pela terceira vez. É uma conversa com sua alma, do salmista consigo mesmo. Faz a sua alma refletir e a convida a ter esperança em Deus. Pois mesmo que não consiga louvá-lo plenamente agora, naquela circunstância, louvará com esperança, conseguirá em breve, pois Deus agirá e ele ainda o louvará. Veja o que diz: porque você está abatida assim, ou triste a minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, a minha salvação e o meu Deus. De maneira semelhante, declarou Abacuque, confiando em Deus mesmo em situação difícil e em várias circunstâncias desfavoráveis. E o seu desejo de louvá-lo em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem, como relata a música que mais uma vez ouviremos a seguir, cantada pelos membros do Ministério de Música e suas famílias de nossa igreja. Seja Deus sempre a nossa esperança, nossa alegria, nosso louvor, em qualquer situação, para a glória do seu nome e presença sua em nossa vida, para que o mundo veja e creia. Amém.